No início da história, encontramos James Reid, um soldado reformado que, de repente, invade uma escola de artes marciais no Japão. O seu objetivo é encontrar um velho inimigo, mas desde o início tudo começa a correr mal. O homem que ele procura é o pai do atual mestre da escola. O mestre desta escola de artes marciais é um homem honrado que não tolera qualquer desrespeito pelo nome da sua família. Ao ouvir o seu pai ser insultado, ordena aos seus alunos que matem imediatamente o americano. Mas o plano saiu pela culatra. James não é um soldado comum. Ele é um lutador formidável. Com a velocidade de um raio, começou a derrubar todos, um a um. Sansei percebeu que aquele não era um homem comum. Parou os seus homens e perguntou: "O que vieste aqui fazer?" Antes de obter uma resposta, a história recua no tempo. Em 1942, o exército japonês estava a construir um campo conhecido como a Marcha da Morte. Era parte do esforço para dominar todo o Sudeste Asiático. Decorria a Segunda Guerra Mundial e James estava sentado ao lado do seu amigo morto, a quem ele próprio enterrara. Na manhã seguinte, os soldados japoneses começaram a procurar inimigos na floresta. James, escondido perto deles, atirou uma pedra para os distrair e depois atacou subitamente. Matou um soldado e detonou uma mina. Por uns momentos, pensou que estava a ganhar. Mas a força na floresta era muito maior do que ele imaginara. Ele correu por entre as árvores, mas foi rapidamente capturado. O comandante disse: "Não o matem, capturem-no vivo. Levem-no para o campo." Mal ele entrou pelo portão, toda a atenção se voltou para ele. O coronel percebeu imediatamente que ele não era um homem comum. Ele tinha sido um comandante da Força Aérea Britânica. Para evitar que os prisioneiros ganhassem moral ao ver um alto oficial, o coronel ordenou que o matassem em segredo. Inicialmente, pareceu que James se tinha rendido. Mas assim que a espada foi brandida, ele esquivou-se. Com a sua incrível técnica de luta, matou 3 guardas e fugiu para a floresta. Em breve, encontrou os destroços de um avião acidentado. Mas não conseguiu esconder-se lá por muito tempo. Mal começou a fugir, o seu pé ficou preso num laço oculto. Os soldados recapturaram-no e levaram-no de volta ao campo. O coronel arrancou-lhe a plaqueta de identificação e encontrou uma medalha na sua cintura, concedida por bravura excepcional em combate. Impressionado, o coronel disse: "Não o matem ainda. Levem-no para o porão e deixem-no descansar." Mas este alívio não durou muito. Na manhã seguinte, iam colocá-lo noutra luta onde a morte era certa. Durante a noite, um guarda sugeriu matá-lo enquanto dormia. Mas o coronel recusou. Ele queria que todo o campo visse as consequências de desobedecer às suas ordens. James estava preso numa pequena cela, onde encontrou outros prisioneiros, na sua maioria americanos. Um deles apresentou-se como Gabriel. Eles perguntaram se o exército britânico viria resgatá-los, mas James manteve-se em silêncio. Eles ouviram dizer que anteriormente havia prisioneiros vietnamitas, mas todos foram mortos antes da chegada do exército. James recordou como seu esquadrão chegou, mas o seu avião despenhou-se devido a intenso fogo inimigo. No meio de tudo, ele sobreviveu. Pouco depois, James informou que todos os pilotos destacados na área tinham sido mortos, significando que não havia possibilidade de resgate. As regras dentro desta prisão japonesa eram muito rígidas. Ainda assim, ele decidiu que não se renderia. Decidiu tentar escapar novamente. Mas os outros prisioneiros disseram-lhe para nem pensar nisso, era inútil. O campo estava numa ilha, com torres de vigia e guardas por todo o lado. Qualquer um que tentasse fugir era apanhado. O campo foi construído para quebrar os prisioneiros mais fortes e perigosos. Todos eram forçados a trabalhar para fortalecer as paredes do campo. Um pouco mais acima, havia outro campo chamado Marcha da Morte. Ninguém jamais regressou de lá. Ninguém sabia o que lá acontecia. A manhã seguinte começou com gritos no recinto. Todos os soldados treinavam em formação. O som dos seus sapatos no ar e a rigidez da disciplina eram palpáveis. Era também a hora da punição. Os soldados amarraram as mãos de James e levaram-no para o meio do campo. Mas antes de chegar à vista de todos, o comandante ordenou que cortassem as cordas e o retiraram dali. Na verdade, o comandante estava a poupar James para algo maior. O verdadeiro espetáculo ainda estava para vir. 2 prisioneiros iam ser punidos por roubar comida das rações e escondê-la debaixo das suas camas. A punição não era a morte, mas teriam de enfrentar o lutador mais perigoso do campo. O melhor lutador do campo parecia aterrador. O seu corpo era como uma máquina.
Os seus socos pareciam tão rápidos e poderosos que até o prisioneiro mais forte recuava com medo. A cena servia para incutir medo nos corações de todos, mostrando o destino de quem roubasse do exército japonês. Após a luta, todos aguardavam a morte de James. Ninguém achava que ele tivesse qualquer hipótese de sobreviver contra um jogador tão perigoso. Mas, em poucos segundos, James derrubou aquele lutador grande e perigoso com apenas 2 golpes. O coronel não disse nada. Ele voltou silenciosamente para sua tenda. Lá dentro, um soldado começou a falar, dizendo: Senhor, não devíamos manter James vivo. Um homem como ele deve ser torturado até ao seu último suspiro. Mas o coronel pensava de forma diferente. Havia um certo respeito nos seus olhos pela força do inimigo. Mas ele prometeu que a hora de James chegaria em breve. Mais tarde, James encontrou-se com o capitão Collins. Collins ficou espantado com o seu estilo de luta. Quando todos começaram a beber para celebrar, o prisioneiro barbudo trouxe o seu álcool caseiro, que era tão forte que queimava a garganta como fogo. Mas, antes que o ambiente descontraísse, os soldados japoneses apareceram. Chamaram James para a tenda do coronel. Lá dentro, uma jovem enfermeira arrumava coisas. James e a enfermeira trocaram um olhar. Não disseram nada, mas sentiram algo. Então o coronel disse: Não vos chamei para vos elogiar. Ele reconheceu o estilo de luta de James. Era uma forma de lutar que outrora fora banida no Japão. A conversa voltou-se então para a medalha de James. A medalha não era de James, mas do seu pai. O coronel contou que o seu pai também estivera no exército. Então, ele pegou na espada do seu oficial morto e fez um pequeno corte na bochecha de James, ordenando aos guardas: levem-no. Era claro que James morreria no dia seguinte. Na manhã seguinte, o coronel organizou outra luta. Ele sabia que o estilo de luta de James era excelente contra um homem, mas não funcionaria contra múltiplos inimigos. Por isso, colocou os seus soldados mais fortes para lutarem contra ele. Mas James moveu-se como um furacão. Num minuto, derrubou os 3. Ele poderia tê-los matado com o seu golpe final. Mas James parou. Ele não os matou. O coronel voltou para sua tenda sem dizer uma palavra. Mais tarde, quando os outros troçavam dos soldados japoneses, James disse que aqueles soldados não eram covardes. Estavam apenas a seguir ordens, tal como eles. As suas palavras silenciaram todos. Pouco depois, o som de tiros ecoou pelo campo. O coronel mandara executar os 3 lutadores derrotados. Ele queria mostrar a todos que não havia lugar para misericórdia. Os ferimentos de Gabriel e Collins estavam a piorar. Em breve, seriam enviados para o campo de onde ninguém regressa. Com o tempo a esgotar-se, James concebeu um plano perigoso. Ele avistara um rádio no alto da torre de vigia. Se conseguisse chegar ao rádio, poderia enviar um sinal para as forças britânicas na costa. Ao receber o sinal, o exército britânico viria resgatá-los. O plano era que, no próximo turno de trabalho, os prisioneiros criassem um distúrbio. Começaram gritos e alvoroço. Todos os guardas correram para lá. O soldado na torre desceu. James correu para a torre e subiu. Ele arrancou o rádio, partiu e escondeu-se atrás de sacos de areia. Quando ele ia saindo, a enfermeira viu-o. Mais tarde, um soldado começou a enforcar a enfermeira, que lhe disse que não queria aquilo. Ele deu-lhe uma forte bofetada, mas, mesmo após muito interrogatório, a enfermeira não contou nada sobre James. De volta ao seu quarto, James escondeu o rádio. Todos decidiram não enviar nenhum sinal ainda. Apenas ouviam. Talvez conseguissem captar um sinal britânico ou americano. Mas na manhã seguinte, o perigo bateu à sua porta. O coronel convocou uma reunião de emergência. Ele queria descobrir quem tentará escapar. James viu um prisioneiro muito agitado, e naquela noite, falou com ele calmamente. O prisioneiro contou que havia um pequeno espaço num canto da fronteira. Ele fizera um buraco secreto e estava a alargá-lo lentamente para escapar. James decidiu então fugir. Naquela noite, ele arrumou a sua cama para parecer que alguém estava a dormir com o rosto coberto e saiu silenciosamente. O soldado barbudo ajudou-o meses depois, ele pisou o solo fora do campo. Naquele momento, um guarda veio para a inspeção e viu que James desaparecera. Mas, ao olhar nos olhos do homem barbudo, ele nada disse e foi-se embora. Através da floresta, James chegou à costa. De repente, no rádio, ouviu um código secreto do exército americano. Significava que as tropas americanas estavam nas proximidades, possivelmente a preparar um ataque.
Foi então que ele encontrou o avião acidentado que vira antes. Perto do avião, havia um gancho de metal que deu a James uma nova ideia. Então, James voltou silenciosamente para o seu quarto. Na manhã seguinte, James reuniu todos os seus companheiros e contou-lhes o que vira. As vozes no rádio estavam em Navajo, uma língua usada apenas pelo exército americano. Significava que as tropas americanas estavam perto. James contou-lhes outra coisa. Encontrara na floresta um planador, um avião limpo. Se conseguissem ligar o planador a um avião de passagem, ele poderia deslizar pelo ar e levá-los em segurança. O plano parecia uma loucura, mas eles não tinham nada a perder. Até aquela pequena esperança era aceitável. Todos se prontificaram a ajudar, apesar do perigo. Mas a sua esperança não durou muito. Os soldados chegaram e James foi levado perante o coronel. O coronel também ouvirá a língua Navajo e queria que James a traduzisse para eles. Mas James disse-lhes que era usada pelo exército americano. Sou da Grã-Bretanha, e mesmo que soubesse, não trairia os meus companheiros. O coronel ficou furioso com isto. Ordenou aos soldados que amarrassem James e o espancassem até ele cair de joelhos. Cada golpe devia ser forte. Logo, a tenda ecoou com gritos de dor. Quando James caiu, os guardas iam cortar as suas cordas e espancá-lo, quando James iniciou o seu verdadeiro plano. Com a sua força restante, ele derrubou um guarda. Bem em frente do coronel. Como é que os soldados do coronel Ito perderam perante um único homem? Isto foi uma grande humilhação para o coronel. Furioso, ele foi para o meio do campo e matou alguns trabalhadores ali mesmo. Ele disse que os outros viveriam uma vida pior que a morte. A dor fez James desmaiar. 2 dias depois, ele acordou na enfermaria. O coronel dera ordens para o manterem vivo. A jovem enfermeira, cujo nome era Teresa, tratava dos seus ferimentos. Ela estivera no campo há 3 meses. Estava presa tal como os outros prisioneiros. James ia perguntar-lhe algo quando um soldado apareceu e o separou. À noite, James estava deitado sozinho na cama. De repente, ouviram-se tiros. Ele abriu os olhos e uma faca brilhou perto da sua boca. O coronel Ito estava a matar outro homem à frente de todos, para aterrorizar ainda mais. Era uma cena horrível. Mas durante isto, James percebeu a verdadeira intenção do coronel. Ito não queria matar James em segredo. Cada combate, cada luta, era uma oportunidade para ele matar James numa luta justa, exatamente como seu mestre lhe ensinara. James estava um pouco cansado, mas o seu moral estava alto. Ele disse, se esse era o teu melhor lutador, então com certeza voltarei para casa vivo. O rosto do coronel não mostrou emoção. Ele avisou que se o Japão perdesse, nenhum único homem no campo sobreviveria. Depois disto, James voltou para os seus companheiros. Os seus amigos disseram-lhe que de manhã aviões americanos tinham vindo. Lançaram milhares de panfletos. Os panfletos continham um aviso para os soldados japoneses. O exército americano estava a observar cada movimento deles, e o maltratamento dos prisioneiros também estava a ser visto. Assim que a guerra acabasse, haveria justiça. Mas James não se importou com nada disso. Ele disse-lhes que Ito nunca se renderia. Se o Japão perdesse, ele mataria todos os presentes. Todos ouviram em silêncio, pensando que o tempo poderia estar a esgotar-se. À noite, Gabriel foi à floresta verificar o planador. A caminho da volta, encontrou-se com James. A rota direta para os seus quartos estava bloqueada. Então, os dois tentaram ir pelo lado, escondidos. Mas um guarda viu-os. Na luta que se seguiu, tiveram de matar o guarda para não serem capturados. Ouvindo o barulho, outro oficial apareceu. Em vez de o matar, James deixou-o ir. O oficial deixou-o silenciosamente voltar para os seus quartos. Mas depois foi contar aos guardas que um guarda fora assassinado. Imediatamente, todos os soldados invadiram os quartos dos prisioneiros. O campo ficou em silêncio. O coronel decidiu que o verdadeiro assassino tinha de ser encontrado até de manhã. Para salvar os seus companheiros, James avançou e disse, fui eu. Eu matei-o. O coronel pediu provas. Ordenou a James que usasse a sua técnica num prisioneiro. Mas quando o prisioneiro disse, não vou fazer este truque, os guardas dispararam-lhe na cabeça. Depois, o capitão Cos foi enviado para lutar contra o guarda. Ele também derrotou todos. Todos os prisioneiros foram empurrados como animais para os seus quartos. James estava novamente perante o coronel. James chamou-lhe covarde e disse, luta contra mim, se tiveres coragem. O coronel atingiu James na cabeça, ferindo-o, e mandou-o expulsar.
Naquela noite, James e Gabriel escaparam verdadeiramente. Através da floresta, dirigiram-se para a costa para contactar as tropas americanas. Eles comunicavam usando línguas diferentes para que os soldados japoneses não entendessem. O seu plano era simples: roubar um foguete para enviar um sinal. Dispará-lo para o ar para que um avião detectasse a sua localização. Ligar o planador ao avião, através do planador, voar para fora da ilha. Era a única maneira de escapar. Quando regressaram ao campo, aos seus quartos, tudo estava estranhamente silencioso. O quarto estava vazio e as luzes apagadas. De repente, os soldados invadiram e atordoados-nos também. Eles acordaram quando aviões rugiam no céu. As enfermeiras do campo olharam para o céu e pensaram que talvez os americanos tivessem vindo para os salvar. Momentos depois, o campo inteiro entrou em caos. Os prisioneiros foram amarrados e explosões ecoaram por toda a ilha. O exército americano atacara. O controle do coronel Ito sobre o lugar desaparecera. Enfurecido, ele começou a matar todos à vista, fossem soldados ou prisioneiros. No meio dos tiros, James percebeu que tinham de chegar ao rádio e contactar novamente os soldados americanos. Mas quando lá chegaram, o rádio estava destruído. A sua única esperança era o transmissor na torre. Neste momento, as enfermeiras mostraram coragem. Distraíram o guarda. Chamaram-no para perto e depois mataram-no. O caminho estava livre. No topo da torre, Gabriel enviou imediatamente um sinal de emergência. Lá embaixo, a loucura tomara conta do campo. Os soldados japoneses começaram a disparar sobre os prisioneiros que tentavam fugir. James não podia ficar quieto a ver isto. Ele também agarrou num rifle e começou a disparar. Alguns guardas morreram e os outros prisioneiros ganharam coragem. Lentamente, uma grande rebelião aconteceu no campo. Os prisioneiros lutavam com o que podiam. No meio da batalha, o capitão Collins enfrentou um oficial que o atormentara desde o início. A luta ficou intensa, mas não durou muito. Collins estava a ganhar, mas alguém disparou sobre ele pelas costas e ele caiu. Ver o seu amigo cair enfureceu James ainda mais. Ele dirigiu-se diretamente para a tenda do coronel, onde o coronel Ito estava de espada em riste. Seguiu-se um duelo feroz entre os dois. Finalmente, Ito caiu e James permaneceu de pé. Muito cansado, o corpo ensanguentado, mas ele vencera. Gabriel arrastou James para fora. Aviões circulavam acima e o tempo era pouco. Os dois começaram a fugir. Um soldado pegou num rifle para lhes disparar pelas costas. Mas o coronel Ito afastou o rifle do soldado com a sua espada. Ele deixou-os ir. Era a sua forma de mostrar respeito ao vencedor. James e Gabriel fugiram pela floresta e chegaram ao planador. Os aviões americanos acima iniciaram o seu ataque final. Então, soldados japoneses emergiram das árvores para atacar, mas os aviões começaram a metralhar. Todos os soldados japoneses foram mortos. Todos, bons e maus, foram eliminados. No meio da fumaça e da batalha, James pegou no cabo de reboque e ligou ao planador. Um avião americano passou por perto e agarrou o cabo, e o planador descolou no ar. A ilha tornou-se gradualmente mais pequena lá embaixo. Os dois prometeram que um dia voltariam e resgatariam todos os outros dali. Anos mais tarde, foi essa mesma promessa que trouxe James àquela pequena escola de artes marciais no Japão. Ele viera encontrar o homem que ensinara o coronel Ito. O novo mestre mandou embora os seus alunos e ouviu James atentamente. O mestre contou que o seu pai e antigo mestre morrera há um ano. Antes de morrer, ele dissera que um dia um estrangeiro viria. Um homem que lutava com uma técnica banida há anos. O mestre pediu a James para mostrar a sua técnica. James acalmou-se e mostrou alguns movimentos mortais, mas não atacou. O mestre percebeu que este era o homem de quem falavam. Então, ele retirou uma pequena caixa de madeira. Dentro dela estava a medalha do pai de James e a sua plaqueta de identificação. Dois guerreiros que, noutra época, teriam sido inimigos. Mas agora estavam juntos em paz.